boa tarde. Confira a partir de agora a transmissão da 12ª sessão da 2ª Câmara do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Sessão realizada no dia 23 de abril. Estão em pauta 60 processos. Boa tarde a todos. Dá boas-vindas aqui ao Dr. Sérgio Abudib, depois de alguns dias em tratamento de saúde. Bem-vindo, doutor Sérgio. Convoco o conselheiro substituto do doutor Eduardo para fazer parte do quórum deste plenário. Também justifico a ausência por motivo de saúde do conselheiro Sérgio Borges e férias o conselheiro substituto Lovati. Havendo quórum, presente o Ministério Público Especial de Contas, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão e submeto a esta Câmara para aprovação a ata da 9ª sessão ordinária de 2014, distribuída eletronicamente. Discussão e votação. Aprovado. Expediente tem? Expediente não tem. Comunicações da presidência, sorteio de processo. Também não tem. Palavra franqueada aos senhores conselheiros, procurador, auditores para comunicações e registros. Senhor presidente. Palavra ao conselheiro Sérgio. Apenas para esclarecer que hoje nós temos um processo em pauta onde a solicitação de sustentação oral, processo 1777/2011, é uma prestação de contas anual referente ao exercício 2010 da Câmara Municipal do Governador Lindenberg. Esse processo consta com mais de um advogado e um deles solicitou, em face de que havia compromisso em outro município, compromisso profissional, que a sustentação referente aos seus clientes pudesse ser feita na próxima sessão. Eu estou deferindo a solicitação e mantendo, contudo, a sustentação para o advogado presente, que são interessados diferentes. Tá bom? Obrigado, é só isso, presidente. Solicito a inclusão em pauta do processo 3219/2012, citação no prazo de 30 dias ao senhor Ângelo Guassoni Júnior, processo TC 3164/2013, ao senhor Vanderlei dos Santos, processo TC 3327/2013, aos senhores Gessemar Peruzini e Sérgio Luiz da Silva, ao relatório técnico contábil 94/2014, aos senhores Paulo Roberto Vivas e Marcos Oliveira Souza, relatório técnico contábil número 107/2014, citação e notificação 30 dias ao senhor José Geraldo Guidoni, prefeito de São Domingos do Norte, processo DC 4506/2013, e notificação 30 dias ao senhor Luzimar Milk, processo TC 2262/2014. Pela ordem. Conselheiro Sérgio. Tem mais uma comunicação aqui, presidente, que eu acabei não fazendo, a respeito do julgamento do processo 6871, de 2013, que trata de recurso de consideração, petrado pelo senhor Jonildo de Castro Musi, presidente da Câmara de Una. Estou designando o dia 21 de maio e determinando que sejam notificados os interessados e seus patronos em face da solicitação de sustentação oral. E é só. Conselheiro Sérgio, estou chamando a atenção aqui, é um recurso de reconsideração? Sim. Ele está informando que é plenário.
Presidente, eu vou retirar essa solicitação e vou levar ao plenário. Então. Ok. Devolução de processo com pedido de vistas. Conselheiro Sérgio, vista do processo 2277. Devolvido. Ok. Medida cautelar não tem, né? Não. Acordos e pareceres para leitura. Conselheiro Sérgio Abudib. Parecer prévio TC 18/2014, processo TC 2430/2012, prestação de contas anual referente ao exercício 2011, Prefeitura Municipal de Iuna, parecer prévio pela aprovação, arquivamento. Na cota TC 189/2014, processo TC 2430/2012, prestação de contas anual exercício 2011, Prefeitura Municipal de Iuna. Extinção do processo sem julgamento do mérito em relação ao senhor Sebastião Oliveira Melo, arquivamento e é só. Julgamento dos processos em pauta, como é de Vossa Excelência, neste momento é relatoria, eu sugiro que faça aquele primeiro processo onde o advogado estará presente. Muito bem. Processo de tentação oral, 1777/2011, prestação de contas anual, exercício de 2010, da Câmara Municipal do Governador Lindenberg. Prestação em análise foi encaminhada tempestivamente pelo senhor Genivaldo Piona, na data de 30 de março, através do ofício 036/2011, estando, portanto, dentro do prazo regimental. A quarta Controladoria Técnica elaborou o relatório técnico contábil, apontando irregularidade na abertura de créditos adicionais por meio de portaria do Legislativo, em desobediência ao artigo 42 da Lei 4.320. No parecer 150/2011, o corpo técnico levou suspeita sobre a regularidade do pagamento de diárias pela Câmara Municipal, cujo gasto foi R$ 214.207,50, representando 55,96% do total de gasto da folha de pagamento, revelando indícios de realização de despesas sem interesse público e ofensa aos princípios da razoabilidade e moralidade. O responsável foi citado para apresentar esclarecimento sobre o indicativo acerca de abertura de créditos adicionais, bem como apresentar a documentação referente às concessões diárias. Devidamente citado, acostou documentos às folhas 157 e 891, bem como a justificativa acompanhada de documentos de folha 902 a 912. Submetida a documentação à quarta Controladoria Técnica, foi editada manifestação técnica preliminar, ainda a citação do presidente da Câmara, quanto a indicativo de irregularidade referente a pagamento de diárias sem comprovação de interesse público, acolhida pelo relator, gerada pelo plenário desse tribunal, consoante decisão preliminar 354. Após a citação, a Controladoria Técnica formulou instrução contábil conclusiva, manifestando pela regularidade com ressalva dos demonstrativos contábeis e financeiros acostados à prestação de contas. Por fim, o NEC, Núcleo de Análises Conclusivas, por meio da instrução técnica conclusiva, reputou irregular a prestação de contas com os seguintes termos, abre aspas. Conquanto o plano anual consolidado de auditorias ordinárias referente ao exercício 2010 não tenha contemplado a Câmara Municipal do Governador Lindenberg no rol de entes e órgãos a serem objeto de auditoria ordinária, o relatório técnico contábil identificou indícios de irregularidade na abertura de créditos adicionais por meio de portaria do Legislativo no gasto com diárias. Para as análises de fatos constantes dos presentes autos, relativa à análise de demonstrações contábeis, encaminhadas pelo gestor da Câmara no exercício de 2010, considerando o conteúdo probatório e os argumentos de defesa apresentados pelo gestor, chega-se à conclusão de que devem ser mantidas as irregularidades analisadas no seguinte item dessa instrução: abertura de créditos adicionais por meio de portaria do Legislativo, gastos com diárias, princípio da supremacia do interesse público, relativamente ao item 3.2, entende-se devam ser ressarcidos os honorários e os valores indevidamente pagos, a título de diárias, inscrições e eventos, dividido entre os responsáveis e solidariamente com o presidente da Câmara, na seguinte forma: uma tabela envolvendo o nome de todos que participaram do evento e os gastos de cada um. Opinas
ao final, que sejam julgadas irregulares as contas da Câmara Municipal, de responsabilidade do senhor Genivaldo Piona, relativo ao exercício 2010, nos termos do artigo 84, inciso 3º, a linha C e E da Lei Complementar 621, sugere-se ainda ao plenário dessa Corte, como fundamento no artigo 62, a imposição de multa ao responsável a ser dosada em conformidade com o artigo 96. Ato contínuo por os atos caminhados do Ministério Público, recebeu o parecer da Lavra do eminente procurador, doutor Luciano Vieira, em que pese, abre aspas, em que pese todo alegado, entendemos de fato houve infringência determinado pela Lei 4.820, que nos leva a manter um indicativo de regularidade. Contudo, considerando não houve prejuízo horário e tampouco vício material do procedimento adotado, sugerimos que as contas em apreço sejam julgadas regulares com ressalva no termo do artigo 84 da Lei Complementar 621. Na espécie, verifica que a legislação municipal autorizou o Poder Legislativo a abrir crédito suplementar até o limite de 40% sobre o total da despesa fixada para reforço da dotação orçamentária, utilizando como fonte de recursos as definidas no parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal 4.820. No segundo ponto, questão interessante que inarredavelmente pairou ao analisar o tema é saber se é possível a abertura de crédito adicional pelo presidente da Câmara Municipal, o governador Lindenberg. A Câmara Municipal deve observar o que preceitua a legislação, em especial o disposto na Lei 4.820, ou seja, ser aberto exclusivamente por decreto do Executivo. Com efeito, a prerrogativa de abrir créditos adicionais em quaisquer de suas espécies é exclusiva do chefe do Poder Executivo. Na gestão analisada, restou comprovada a abertura pelo presidente legislativo de créditos suplementares na quantia de R$ 83.600, utilizando como fundamento normativo a Lei Municipal 362/07. O fato per si já configura uma aberração jurídica incompatível com a legislação financeira. Essa, portanto, claro e evidente que a abertura do crédito adicional efetuado pelo responsável não se revestiu da mais ampla e restrita legalidade, sobrepujando o chefe do Poder Executivo local, que possui, afinal, competência para a prática de tal ato. A atitude reveste, portanto, de prática ilegal grave, fato que subsume a norma do artigo 59.3a da Lei Complementar 32/93, vigente à época dos fatos, reiterado no artigo 84.3d da Lei 621/12. Com relação ao item de pagamento de diárias sem comprovação de interesse público, diante do demasiado volume de diárias concedidas, sugerimos ao Pleno que determine a realização de diligência na Câmara Municipal do governador Lindenberg, com finalidade de verificar se os valores pagos aos vereadores e servidores a título de diária realmente tiveram o caráter indenizatório, bem como se o objeto de concessão dessas diárias atende ao interesse público, ao princípio da razoabilidade e moralidade. Os meios empregados pela Câmara Municipal, e aí compreendidos os 321.408, equivalente a 23,54% dos gastos do Poder Legislativo, foram absolutamente desproporcionais ao fim alegado, aperfeiçoamento da maioria do desempenho da função legiferante, defendendo o princípio da razoabilidade e finalidade do interesse público. Com efeito, analisando os elementos probatórios constantes dos autos, denota-se a absoluta falta de comedimento nos gastos com diárias efetuado pela Câmara Municipal do governador Lindenberg, atingindo o montante de R$ 199.242,50 no exercício, destacando-se exemplificadamente os valores pagos aos senhores Jorielso Alencastro Morello, R$ 23.650, Leuci Felberg, R$ 23.250 e Jonessi Inácio de Oliveira, R$ 23.130. Objetivamente, o pagamento diário no âmbito da Câmara Municipal do governador de Lindenberg correspondeu a 61,99% do somatório das remunerações dos respectivos beneficiários. Observo dos atos que a concessão diária ocorreu de forma exacerbada e indiscriminada, de forma continuada durante todo o exercício, inclusive sem a completa prestação de contas, ausente relatórios de viagem e bilhete de passagens, quando o deslocamento foi realizado para outro estado, o que impede de verificar, inclusive, se houve a efetiva frequência. Com efeito, é possível verificar em alguns casos que o gasto com diária foi tão exorbitante que quase equivale ao pagamento da remuneração, como, por exemplo, 84,11% do senhor Jonessi Inácio de Oliveira, vereador, 84,54% do senhor Leuci Felberg, vereador, 86% do senhor Jorielso Alencastro Morello, vereador,
e 98,63% no caso de chefe do Departamento Legislativo, Aline da Vitória Cardoso Verones. Verifique que a 23ª sessão ordinária do ano 2010, ocorrida em 5 de julho de 2010, às 19 horas, coincide justamente com a data em que o vereador Lúcio Felberg estaria em tese em Porto Seguro, Bahia, participando do 12º Congresso Brasileiro de Administração Pública, que foi realizado de 1 a 5 de julho de 2010, conforme documenta a folha 206. Ocorre que a cópia do boletim de diária, folha 208, atesta que, em tese, os vereadores estiveram entre os dias de 1 de julho de 2010 a 6 de julho de 2010 na cidade de Porto Seguro, apesar de também ter participado da sessão legislativa ocorrida no município de Governador Lindenberg em 5 de julho, tendo inclusive lavrado a ata. Na impressão da ata da 38ª sessão legislativa ordinária, em anexo, consta como data de sua realização dia 18 de outubro. Consta também que o vereador Lúcio Felberg, segundo o secretário da Câmara, foi presente à sessão, tendo inclusive lavrado a ata. Novamente, o referido vereador deve estar em Porto Seguro, Bahia, participando do 33º Encontro Nacional de Vereadores, Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários, Assessores e Servidores. A cópia do boletim da diária, folha 218, bem como a cópia do certificado, atesta que, em tese, o vereador estiver entre os dias 14 a 19 na cidade de Porto Seguro. Na ata da segunda sessão legislativa ordinária, realizada em 8 de fevereiro, constava a informação de que o vereador Genivaldo Piona, presidente da Câmara, e Jonessi Inácio de Oliveira estavam presentes à sessão. Ocorre que também os vereadores mencionados estavam ou deveriam estar participando do 16º Seminário Estadual do município, realizado no período de 5 a 8 de fevereiro em Salvador, Bahia. Para tornar uma situação mais alarmante, apesar do referido seminário ter ocorrido nos dias 5, 6, 7 e 8, as diárias recebidas referem-se aos dias 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, conforme o boletim de diária, folha 551 a 723. No caso analisado, a concessão de diárias com violação ao princípio do interesse público, da moralidade, economicidade e razoabilidade e da proporcionalidade evidencia a prática de despesa antieconômica, resultando em justificado prejuízo ao erário municipal, sendo motivo para a rejeição das contas na forma do artigo 84.3, D e E, e 135.3 da Lei Complementar 621. Com efeito, a conduta do agente claramente afronta os princípios de honestidade e lealdade às instituições, valendo-se de um comportamento desonesto, com a finalidade de favorecer particular em detrimento do público que se amolda às tipificações descritas na lei. Número 8.429/92, especial artigo 11. Isto posto, o público do Ministério Público de Contas seja considerado irregular, prestação de contas anual da Câmara Municipal de Governador Lindenberg, relativo ao exercício de 2010, sob a responsabilidade de Genivaldo Piona. Seja condenado solidariamente com Genivaldo Piona, Sr. Lúcio Felberg, Luiz Marco Perini Fiorotti, Paulo Roberto Lubiana, Sandra Paulo Passamai, Maria Cristina Pino Oliveira, Maria Cleides V. Coradini Grassi, Aline da Vitória Cardoso Verones, Kerley Cristina Bendinelli, Alain Antônio Sarnaglia, Anja Maria Toé Montoso, Graziele Marques Finco, Jonessi Inácio de Oliveira e Joriel Solencal Morello, a ressarcir na medida do valor recebido individualmente ao erário municipal, conforme discriminado na ITC 4544/2012, aplicando multa proporcional ao dano, na forma do artigo 134 da Lei 621. Seja infligido ao senhor Genivaldo Piona multa pecuniária na forma dos artigos 87.4 e 135.2 e 3, e à vista de prática de ato grave, capturado em lei como de improbidade, seja aplicada a Genivaldo Piona a pena de inabilitação para exercício de cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual e municipal pelo prazo de 5 anos. É o relatório, senhor presidente, devolvo a palavra a Vossa Excelência. Concedo a palavra ao advogado Dr. Pablo para as suas alegações. 15 minutos, vou precisar de mais 15 minutos. Senhor presidente, José Antônio Almeida Pimentel, senhor conselheiro Sérgio Abudib, pessoas que saúdo os demais membros dessa corte. Inicialmente, o senhor conselheiro, nobre relator, queria registrar a felicidade de vê-lo aqui na corte novamente, com a saúde restabelecida, e registrar também que
há muito, o Estado não exige o sacrifício do corpo. Então, não o faça, porque esse não será remunerado. Gostaria de registrar também, senhor presidente, que a felicidade, enquanto cidadão, de ver que não está resolvida a questão da ponte. Entretanto, eu acho que é um avanço na medida que bota para as vistas claras, para a grande população, a discussão acerca desse contrato. Quanto cidadão. Senhor nobre relator, tem uma oportunidade dessa defesa aqui, eu trago à baila eventualmente, eu estava lendo o informativo do tribunal e vi uma entrevista muito interessante. Que, se me permite, vou fazer uma leitura breve aqui de uma partezinha. Abre aspas. Às vezes, o município não possui atividade geradora de impostos. Isto gera uma indignação. Por que tal virou município? Durante muito tempo, criar município era uma paixão. Eventualmente, alguns casos deram certo, outros não. Será que interessa à população que tudo aquilo que se é arrecadado seja gasto com pagamento de pessoas? Fecha aspas. Essas palavras são suas, nobre conselheiro. E eu faço menção a elas justamente que eu acho que elas tocam num ponto fundamental que é o pano de fundo de toda a discussão acerca desse processo. Eu retomarei a vossa fala num segundo momento. Passarei agora a defesa, mas queria, de certa medida, deixar como norteado esse horizonte que o senhor levanta acho que até, com certeza, muito sabiamente, que é trazer, não fugir desse debate. Hoje é muito custoso a existência de uma máquina administrativa e não se dão conta disso. Mas voltarei em um segundo momento. Inicialmente, queria registrar o seguinte, que existe um conflito entre as duas conclusões, do ICC e do ITC. Conclui que os créditos suplementares feitos por meio de portaria do Legislativo, eles, não obstante não serem legalmente regulares, não trouxeram prejuízo. Por isso, deveriam ser aprovados com ressalva. Essa é a conclusão do ICC. No ITC, a conclusão foi no sentido totalmente diverso, que de reafirmar o peso dessa dita ilegalidade ou falta de regularidade formal em detrimento da não existência de prejuízo. E, por isso, tomar por irregulares tais contas. Eu acho que, nesse sentido, há um conflito entre conclusões dessas instruções e que deva prevalecer a conclusão contábil, porque ela é mais justa em termos de apurar se verdadeiramente houve prejuízo para aquele município ou não. Em primeiro, porque a especificidade técnico-contábil, que dela deve prevalecer. Segundo, a razoabilidade do julgamento, que, com certeza, as formas não devem prevalecer o conteúdo. E os fins do Estado de Direito, nesse caso da administração, foram atingidos. E, em terceiro, a proporcionalidade da pena. A pena de razoabilidade ela é muito mais justa, por assim dizer, uma vez que, novamente reafirmo, não houve prejuízo para aquele município. Como segundo ponto, eu queria destacar que aqui não se conversa acerca de legalidade. A legalidade ela foi observada e não é ponto controvertido nessa instrução técnica. Aliás, em nenhuma delas. Não é ponto controvertido. Existia permissivo legal para a prática dos atos. Ponto. O que se discute aqui é se verdadeiramente houve um abuso no que diz respeito à discricionariedade. E, por isso, em razão disso, exclusivamente, houve, se for o caso, um desvio de poder ou desvio de finalidade. Verdadeiramente, a inobservância por parte do administrador daquilo que a lei, enquanto agente que pratica tão somente atos vinculados, à exceção os discricionários, se na atividade dele houve um desvio ou um excesso de poder. Nesse caso, foi alegado desvio. O professor Cretella Júnior, ele fala no livro Desvio de Poder na Administração Pública,
que, para se apurar, nesse caso, se houve ou não desvio de poder, 2 elementos são fundamentais. Um, o motivo, e outro, o fim do ato administrativo. Então, inicialmente, vamos aos motivos. É claro que, no que tange aos vereadores, a aquisição, o exercício, a prática, nomine da forma que quiserem, daquele conhecimento é mais do que necessária. Em especial porque a atividade legiferante exige, na atuação das comissões permanentes da Câmara, o conhecimento de todos esses conhecimentos. A exemplo, legislação e redação final, finanças e orçamento, obras e serviços, educação, saúde e assistência, agricultura. Por quê? Porque a atividade legiferante não só é legiferante. No modelo de pesos e contrafreios que nós temos no Brasil, o Poder Legislativo também tem a função fiscalizatória. E como fazê-lo se não detém nenhum conhecimento? Por mais que se tenha uma assessoria por trás da presidência, da composição da mesa dessas comissões, não pode se tornar o EDI um refém do conhecimento que ele não detém. Então, é de suma importância que, em certa medida, ele também busque esse aperfeiçoamento e que, em certa medida, também não vai adquirindo um curso, pleno conhecimento, não vai se formar em direito em um curso de final de semana. Entretanto, você sabe que a alma se aprimora na medida do exercício da busca do conhecimento. Eu acho necessário. Outro motivo para os servidores. A própria lei orgânica municipal e o Estatuto dos Servidores Municipais, ele prevê o aperfeiçoamento dos servidores. Hoje, a Câmara de Governador Lindenberg, ele conta com 8 servidores, sendo que desses, somente 6, que são 2 vigias, somente 6 estão aptos a cargos técnicos. No universo de 11 mil cidadãos de Governador Lindenberg, nós temos uma Câmara com 6 servidores. Humanamente impossível. E exigir desses servidores que detenham conhecimento técnico que a função deles não lhes propicia, aí é heroísmo moral. Aqui isso começa a se desenhar. O pano de fundo que eu trouxe inicialmente e que eu vou tentar trabalhar agora enquanto fato. No que diz respeito ao conhecimento trabalhado nesses cursos, que vou abrir um parênteses no raciocínio, que nós estamos falando do pagamento de diária, mas vamos analisar para o fim, o motivo e o fim. No caso, o motivo do pagamento de diária foi para a execução desses cursos. Fecha aspas. O conteúdo programático de todos esses cursos, eu protocolizei agora à tarde, como é que se nominaria? Os programas, todo o conteúdo, fugiu a palavra agora, todo o conteúdo que foi ministrado, as apostilas de todos esses cursos que foram ministrados, que facilitará ver que realmente existia um interesse, uma afinidade entre o que foi ministrado e os interesses da atividade pública. Queria, nesse momento agora, deixar um pouquinho de lado essa reflexão mais técnica e partir para os fatos, que eu acho que é o que importa aqui. Analisando fatos, o ITC concluiu que os valores pagos a título de diárias foram utilizados como complemento de remuneração, visto que representam quase a integralidade das remunerações do exercício. Isso aqui me lembrou muito, na minha época da graduação em filosofia, me lembrou muito de um professor que eu tive, que ele falava da navalha de Ockham, navalha de Guilherme de Ockham. A navalha de Ockham é um princípio que fala o seguinte: existindo várias respostas possíveis, a mais simples é a melhor. Então vamos para a mais simples. Realmente eles usaram o dinheiro para poder engrossar a remuneração. Essa é a mais simples. Só que o mais simples, não necessariamente, em especial nesse caso, é a mais justa. Não é a mais justa por não lançar olhos para a realidade daquele município, que está distante do centro político do Estado, distante do centro econômico do Estado, numa região
que já botaram, inclusive, para outra realidade política, que pertence até à Sudene, e querem medir essa realidade com a métrica da capital. Vamos lá. Verdade sobre os fatos. Não se gastou muito com diárias, afirmo, não se gastou muito com diárias. Em verdade, não se está considerando que o custo de tudo, curso, alimento, transporte, de fora de Governador Lindenberg, não observa a realidade financeira daquele município. Em verdade, senhores, estão querendo considerar que todos os serviços que os cidadãos de Governador Lindenberg, dentre eles os edis e os servidores públicos, todos os serviços que eles contratem, serviço ou produto que eles contratem fora do município, estão querendo que eles observem a realidade do município. Se aqui uma garrafa d'água custa R$10, ele vai ter que custar lá para o Governador Lindenberg, dada a sua realidade paupéria, vai ter que custar 5. Não, ele vai custar R$10. E na medida em que você transporta esse custo, que é um custo da realidade do Estado do Espírito Santo, é um custo da região sudeste do Estado, para o governador Lindenberg, isso gera uma desproporcionalidade. Demonstrarei agora. O valor total das diárias pagas foi R$ 199 mil. Se dividido por 12 meses e 14 servidores, dentre eles incluí os edis, nós apuramos o investimento per capita de R$ 1.186. Me fale, senhores, por favor, me fale um lugar no Espírito Santo que um curso ou 2 cursos, me fala 2 cursos, que foi média de 2 cursos mensais, custa R$ 1.186. Eu quero me capacitar a esse preço, eu não consigo me capacitar a esse preço. Não existe, se cotejado a vantagem, os ganhos de capacitação com o valor investido, os ganhos foram muito maiores. Porque a deficiência daquele município em termos de conhecimento técnico, a deficiência em termos de serviço, qualidade de serviço para os seus munícipes é tão grande que R$ 1.186 mensais para a qualificação do corpo técnico da Câmara não é dinheiro. Falo mais, não é razoável comparar o percentual gasto com diárias e o total gasto naquele município com remuneração, pois trata-se de uma das piores remunerações praticadas na administração pública do Estado. Enquanto, dentro do horizonte das câmaras do Estado do Espírito Santo, a média salarial é de R$ 5 mil, o maior salário técnico lá do governador Lindenberg é R$ 1.700. Isso você traz um problema efetivo, de imediato, que você não consegue sequer chamar bons técnicos, levar para lá bons técnicos que justifiquem o não investimento em curso de qualificação. Vou levar já alguém qualificado. Não leva, por R$ 1.700 você não leva. Não se faz administração com a exigência de sacrifício moral. Eu lembro as palavras do ex-governador Paulo Artung, que elas reverberam na minha cabeça sempre, que eu tomei isso como prática no meu próprio escritório. Quem dá a missão tem que prover os meios. Quem dá a missão tem que prover os meios. Exigir do servidor uma qualificação sem remunerá-lo, sem oportunizar tal qualificação, é exigir dele uma mágica moral. Não façamos isso. A remuneração do município é a pior. E quando você coteja a remuneração do município com os investimentos, quer dizer que, na verdade, se transportou o custo, o valor efetivo desses custos, dessas diárias, que são de fora do município para dentro do município. Quando você coteja os dois, você percebe uma discrepância muito grande, que não decorre de ser caro, de ter custado caro aqueles cursos, aquelas diárias, mas sim que há uma defasagem me permite, mas uma defasagem em termos de remuneração, em termos de custo do serviço público naquele município, que
se o senhor me permite, até um mau uso da expressão, mas é uma verdade, que eu acho que não faz jus àquela municipalidade, mas é verdade. Me passa um sentimento de abandono, me passa um sentimento de que o município de Governador Lindenberg não tem importância dentro dessa realidade do Estado. Não nesse sentido, a máquina administrativa exige um custo de existência e manutenção, e Governador Lindenberg está muito abaixo desse custo na região sudeste e no Estado do Espírito Santo. Por isso, não é justo se comparar as duas coisas. Na Vale de Ockerham pode ser a explicação mais fácil, mas ela não é justa. A matemática não se presta a fazer justiça, visto que desconhece a desigualdade entre os desiguais. Matemática é exata. E quando você coloca que o gasto com diária representou para alguns um aumento de remuneração, que essa é a tese do ITC, de 68%, ele não se traduz em justiça, porque se está medindo com a métrica de um município como Vitória, aquele município distante, que a única fonte de receita é participação em ICMS e participação no fundo dos municípios, está medindo aquele município com a capital. O olhar tem que ser diferente. Tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida da sua desigualdade. Esses novos municípios, que o município de Governador Lindenberg é um município novo, ele não, verdadeiramente, ele não foi ensinado, por mais esforços que esse tribunal vem fazendo, dando treinamento, orientando os gestores, ele não foi ensinado a ser município. Senhores, aqui eu chego no ponto que é fundamental. Eu acho que verdadeiramente, senhores, eu fico até um pouco, eu diria, consternado e reticente de vir trazer essas questões para esse tribunal, que é um tribunal técnico, mas, a meu ver, dada a proximidade com a atividade administrativa e política de cada município, ele não pode se furtar de considerar essa realidade no seu julgamento. A matemática admite tudo. 1 mais 1 tem que dar 2, mas isso não quer dizer que seja justo. O 2 daqui de Vitória não é o 2 lá de Governador Lindenberg. Excelência, a discussão aqui é outra. A ganância em ampliar capilarizações políticas autoriza a criação de alguns municípios sem fonte de renda, sem fonte de receita. Essa aqui é a questão. E Governador Lindenberg, assim como outros municípios, Águia Branca, Água Doce do Norte, ele entra nesse processo onde deram missão, mas não proveram os meios. Seria muito fácil concluir agora que, poxa, mas eles resolveram virar município. Não resolveram, não. E, entretanto, existe pessoas, munícipes daquele local, que estão fazendo o maior esforço possível para tornar um lugar digno, um lugar que possa propiciar aos seus munícipes condições de vida, saúde, educação. Só que se torna muito difícil ser gestor. Daqui a pouco ninguém vai querer ser gestor. Porque a medida que medem eles lá, a métrica que medem eles lá, não é a métrica que deveriam medir. Não consideram a desigualdade existente entre um município como Vitória e o município de... E o olhar dessa corte é um olhar legalista, como tem que ser. Mas não pode fugir desse olhar a sensibilidade de enxergar a realidade política. Voltando aqui ao seu discurso, Excelência, sua fala aqui nesse informativo, abro aspas, acho que realmente tem que se repensar. Estou estimulando a reflexão. Aproveito para citar a frase de Mao Tse Tung. Não importa
se os gatos são brancos ou se são pardos. O que importa é que eles caçem ratos. Excelência, exatamente isso. Os gatos de lá estão caçando ratos. Eles matam um leão por dia. Dentro da realidade político, econômico, financeiro, daquele município, eles estão dando melhor. E eu provo que estão dando melhor. A única controvérsia que houve daquela Câmara foi com relação à grade diária. Não houve problema com licitação. Não houve problema com limite de pessoal. Não houve problema com repasse de gasto, investimento, gasto com duodécimo, gasto do duodécimo. Não houve problema nenhum. Só de pagamento diário. Então, na verdade, eu terminando minha fala aqui, eu gostaria, Excelência, que nessa sensibilidade que lhe é tão própria, que o senhor se permitisse um julgamento mais próximo da isonomia, no sentido de tratar de forma desigual aqueles desiguais. Eu acredito que a função, e tenho certeza disso, que a função dessa corte, antes de ser uma função policialesca, ela é uma função pedagógica. E, para tanto, um julgamento aonde se aprovassem essas contas, com as devidas ressalvas, estaria mais do que aplicando o critério de justiça a uma comunidade que, dentro da realidade do Espírito Santo, está longe, muito longe de ser atendida. Sem mais considerações por o momento, agradeço a oitiva. Senhores, obrigado, boa tarde. Devolvo a palavra ao conselheiro Sérgio. Presidente, eu vou solicitar as notas taquigráficas. Eu vou manter o processo em pauta, tendo em vista a existência de nova sustentação oral na próxima sessão, conforme informei no início. Continuo julgando os demais processos da pauta. Passo a seguir ao processo 3227/2013. É uma prestação de contas anual referente ao exercício 2012 da Câmara Municipal de Irupi. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, bem como parecer ministerial da Lavra do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando as contas como regular, dando a devida quitação e posterior arquivamento. Processo a seguir, 2788/2013, é a prestação de contas anual referente ao exercício 2012 da Câmara Municipal de João Neiva. Também acompanha o entendimento técnico, bem como parecer ministerial da Lavra do eminente Procurador, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, votando as contas como regulares, dando a devida quitação, posterior arquivamento. Processo a seguir, 2785/2013, prestação de contas anual, referente ao exercício 2012 da Câmara Municipal de Montanha. Também acompanha o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando as contas como regulares, dando a devida quitação, com recomendações e posterior arquivamento. A seguir, o processo 3347/2013, uma prestação de contas anual referente ao Fundo Municipal de Saúde de Laranja da Terra, do exercício 2012. Também acompanha o entendimento técnico, parecer do Ministério Público de Contas, da Lavra do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando as contas como regulares, dando a devida quitação, posterior arquivamento. Processo a seguir, 9959/2013, é um pedido de revisão do Ministério Público Especial de Contas
senhores. Processo 9959-2013, eu vou fazer a leitura. Processo, tratam-se os autos, pedido de revisão interposto ao Ministério Público Especial de Contas, através do Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva. Conselheiro Sérgio. Pois não, excelência. Voltaram a me chamar a atenção aqui. Esse processo também, estão entendendo que... pedido de revisão. Isto, plenário. Perfeitamente, excelência. Então, nós vamos retirar de pauta. Obrigado. Obrigado, excelência. Esse início de instalação sempre... Mas todo recurso ao plenário, o senhor tem razão. Agradeço a correção. Então, está retirado de pauta e vai para o plenário. Processo 1777 já foi julgado, mantido em pauta. Processo a seguir, 1516-2012, é uma prestação de contas anual do exercício 2011 da Câmara Municipal de Pancas. Esclareço que há uma única irregularidade. Houve uma revisão anual que acabou ultrapassando em R$ 878 anuais o limite constitucional a ser pago ao salário dos vereadores. Eu estou acompanhando o entendimento técnico, parecer ministerial da Lavra do eminente procurador, doutor Luciano Vieira. Entretanto, utilizando o artigo 87, parágrafo 2º da Lei 621, processo em análise, tendo em vista que a única irregularidade que permaneceu foi 3.1, causou injustificável prejuízo, sujeito ao ressarcimento no valor de R$ 7.809,06, correspondente a 3.722,15 VRTS, e reconhecendo a boa-fé do gestor, no termo do artigo 87, parágrafo 2º, e artigo 157, parágrafo 3º e 4º do regimento interno, estou votando pela notificação do responsável para, no prazo de 30 dias, recolher o débito, sob pena de ser mantido o julgamento da irregularidade das contas, dando ciência que o pagamento integral do mesmo importará em modificação do julgamento quanto à irregularidade para julgá-las como regulares com ressalvas. Por fim, não é por fim não, presidente. O processo a seguir, 2098-2012, é uma prestação de contas anual referente ao exercício 2011 da Câmara Municipal de Vargem Alta. Eu também estou acompanhando o entendimento técnico para esse ministerial da Lavra do eminente procurador, doutor Luciano Vieira, votando as contas como regulares, dando devida quitação e recomendação, com posterior arquivamento. Por fim, o processo 1234-2014, é um relatório de gestão fiscal, referente ao terceiro quadrimestre de 2013, da Prefeitura Municipal de Muniz Freire. Eu estou votando pela emissão de parecer de alerta em face do descumprimento de metas fiscais. E é só, presidente. Conselheiro Sérgio Abudib relatou os seguintes processos. Processo 3227-2013, regular quitação. Processo 2788-2013, regular quitação. Processo 2785-2013, regular quitação e recomendações. Processo 3347-2013, regular quitação. Processo 9959, retirado de pauta, vai a plenário. Processo 1777-2011, foi feita defesa oral, continua em pauta. Processo 1516-2012, rejeitar as alegações de defesa, citar para recolher a importância devida nos termos do artigo 87 da Lei 621/2012.
processo 2098-2012, regular quitação, processo 1234-2014, alerta. Relato processo incluído em pauta, número 3219-2012, prestação de contas anual, exercício 2011, da CDV, Companhia de Desenvolvimento de Vitória, a Companhia Técnica do Ministério Público Especial de Contas, voto pela regularidade da prestação de contas da Companhia de Desenvolvimento de Vitória, CDV, referente ao exercício 2011, sob a responsabilidade dos senhores Anderson Fioretti de Menezes, diretor-presidente, Alexandre Venisbarque Neves, diretor administrativo, e da senhora Rita de Castro Oliveira Sampaio, diretor administrativo financeiro, dando-lhe devida quitação após julgamento do feito, arquivo-se. Palavra com o conselheiro substituto, doutor Eduardo. Senhor presidente, senhor conselheiro, senhor representante do Ministério Público. Processo 2265-2013, Prefeitura Municipal de Lindenberg, pela admissão, registro de Geralda Aparecida Simonazzi. Instituto de Previdência Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria, registro de Joana Dark Sei dos Santos. Instituto de Previdência Servidores Públicos do Município de São Gabriel da Palha, aposentadoria, registro de Geraldo Afonso da Costa. Instituto de Previdência e Assistência Servidores do Município de Cachoeiro Itapemirim, registro de aposentadoria de Genair Raimundo de Souza. Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, aposentadoria, todos pelo registro, de Renilda Alves Campos, Rosângela Rangel Santana, Ilka Gaspar de Andrade Barros, José Cristo, Lucimara de Medeiros Gonçalves, Sueli Nunes Ferreira, Rosana Ribeiro de Oliveira Tomás, Valéria Ribeiro Santos, Tânia Maria Bose Iório, Amélia de Oliveira, Edson Costa Nascimento, Maria Helena Passos, Maria José de Almeida, Maria Vanilda Alagoano de Jesus, Denise Barreiro Santana, Clarinda Maria Rodrigues Justo, Genido Santos Santana, Eduardo Esquerdo Filho e Maria Helena da Costa Nascimento. Instituto de Previdência Servidores do Município da Serra, registro da aposentadoria de Maria Ângela do Couto Teixeira, ainda do município da Serra, de Sandra Maria Ribeiro Cerqueira, Maria Fraga dos Santos, Margarida Maria Ribeiro Braga e Silvana de Fátima Pimentel de Jesus, todos esses pelo registro. Instituto de Previdência Servidores do município de Ibiraçu, registro da aposentadoria de Sebastião Luiz Tassan, Instituto de Previdência Servidores do município de Rio Novo do Sul, registro da aposentadoria de Cecília Fidelis de Souza, Instituto de Previdência Servidores Públicos do município de São Gabriel da Palha, registro de aposentadoria de Zolirma das Graças Rosa, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Boa Esperança, registro de aposentadoria de Lucinete Soares Belic, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Linhares, registro de aposentadoria de Maria Odete de Oliveira Rossoni, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vila Velha, registro de aposentadoria de Márcia Sueli Araújo Batista, Lúcia Helena de Almeida, Orlando de Oliveira Borges e de Cláudia Devens Moura. Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vitória, registro de aposentadoria de Silvia Lúcia Manhas da Silva, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Conceição da Barra, registro de aposentadoria de Elza Santos do Nascimento,
Instituto Previdência Municipal de Aracruz, registro da aposentadoria de Hilda Maria Silva Francisco e de Roberto Thompson. Prefeitura Municipal de Jerônimo Monteiro, aposentadoria, registro Alícia Trintin Gazzoni. Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Públicos do município de Iguaçuí, registro da pensão de Maria das Graças Cosme de Souza Vinagre, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da pensão de Justina Monteiro Filho, Instituto de Previdência dos Servidores do município da Serra, registro da pensão de Fabíola Márcia Lúcio Ferreira e outros, instituidor é Jorge dos Anjos Ferreira, Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do município de Vila Velha, registro da pensão de Ereni Ferreira Nascimento, Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo, registro da reforma de Luiz Mário Matias da Silva, ainda do Instituto do Servidor do Espírito Santo, também registro da reforma de José Aurélio Piva. E é só, senhor presidente. Proclamo o resultado da forma relatada pelo conselheiro substituto Eduardo Pérez. Finalizando, nada mais havendo a tratar, vou declarar encerrada a presente sessão, mas, porém, convoco para a próxima, que será a ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril, quarta-feira, a hora regimental. Boa tarde a todos.